Terminou agora há pouco mais um vexame desse time que virou um saco de pancadas no Campeonato Brasileiro, né? Consegue perder para todo mundo jogando em casa, fora de casa, com a exceção que foi o Atlético Mineiro e o Cuiabá. O Vasco que já está, para mim, já está há muito tempo na segunda divisão, já deve fazer um plano já para montar um time para a segunda divisão. E um time que é impressionante, porque tipo assim, se você tem jogadores que compreendem, como o Paulinho que entrou no segundo tempo, que é vascaíno, né? Como o Peck que entrou com vontade também, fez um gol, o Orediano até entrou melhor. Aí vai ter gente usando esse argumento, o time jogou melhorzinho, tomou de 3 do Corinthians. Jogou bem, tomou 2 do Atlético Paranaense. Fora um ou outro jogador que entende o que é o Vasco da Gama, parece que a gente está vendo um time entrar em campo, principalmente no primeiro tempo, para jogar um amistoso. O Vasco até os 30 minutos do segundo tempo não havia tomado cartão amarelo, eu nem sei se tomou. Isso para mim é sintomático, porque se um time entra nervoso, se um time entra pressionado, se um time entra sabendo que tem que dar a vida, do pescoço para baixo é joelho, meu filho. Os caras vão entrar, o Corinthians no primeiro tempo fez isso, e que tem um monte de jogo aí, enquanto o Vasco folga uma semana inteira, joga na terça contra o time da Argentina, né? O Fábio Santos, com 40 anos de idade, perdia a bola, ia lá e recuperava. Qualquer outro jogador do Corinthians fazia isso. O time do Vasco parece estar jogando um amistoso. Não está sentindo a pressão de que estão na segunda divisão, porque esse time já está na segunda divisão. E aí eu tenho que falar de alguns jogadores, como esse Medel, é jogador de seleção chilena, é meu ovo, horroroso, baixinho, lento, só chega atrasado, não consegue fazer a cobertura da zaga. Como é que coloca o Marlon Gomes no banco? A gente não tem meia e agora não tem volante. A gente tinha volante, agora não tem meia e nem volante. Aí o time que depende de Miranda na defesa e Figueiredo no ataque está fadado a um insucesso. Infelizmente, ou previsivelmente, o Vasco toma de 3-1 contra o Corinthians e continua na lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu quero falar, aqui não adianta eu ficar todo dia abrindo vídeo para contar mais do mesmo. O que fizeram, o que o Osório fez, o que o Salgado fez, o que estão fazendo no Conselho para passar uma reforma estatutária que vai blindar esse contrato, que o seu Júlio Brandt entrou no jogo agora para proteger também o contrato da SAF, assim como o Renato Brito, que pertence ali a Sempre Vasco. O jogo eles estão jogando. Eu não vou ficar aqui falando da mesma coisa, eu quero falar de SAF. Eu quero falar de SAF. Vamos fazer de conta, de que o Vasco foi vendido para um grupo que manja muito, entende pra caramba de futebol e tem dinheiro. Vamos fazer de conta. O Vasco foi vendido por pessoas honestas. Vamos fazer de conta, viu, seu Carlos Osório, Jorge Salgado, né? O Vasco foi vendido por pessoas honestas para um grupo honesto que entende de futebol. Futebol é assim, é simples futebol. Existem blocos e objetivos. Vamos lá. Um primeiro bloco, você tem o Palmeiras e o Flamengo, que são times hoje que são ricos e que vão ao mercado e escolhem o jogador que quiser escolher, inclusive na Europa. Esses times, embora eles possam passar um ano igual o Urubu está passando, sendo vice de tudo, eles vão estar sempre disputando algum título importante. Esses times sempre vão estar brigando por algum título importante. Aí entra um bloco de times que estão cheios de problemas financeiros, devendo a Deus e o mundo, mas ainda assim conseguem trazer grandes contratações. Atlético Mineiro é um, o São Paulo é outro, o Corinthians é outro, né? Esses times, eles conseguem se manter ali num bloco da frente, num bloco de cima, brigando em uma hora ou outra, belisca uma Sul-Americana, briga por uma Libertadores, né? Não é tão constante quanto os times que têm dinheiro, mas uma hora ou outra faz uma graça. Fica ali, num bloco de cima. E tem os times que não têm dinheiro, que não têm capacidade de investimento, que não têm condições de trazer grandes jogadores, mas que conseguem fazer uma gestão correta, conseguem fazer uma gestão honesta. Um exemplo,
O Fortaleza hoje perdeu pro Bragantino, né? Mas você tem o Fortaleza, você tem o Cuiabá, que venceu o Internacional, hoje jogando lá no Sul. É o segundo ou o terceiro melhor visitante. Então, sim, existem exemplos de times que não vão fazer uma seleção e que não vão estar ali brigando por grandes títulos, mas também não vão ficar brigando para não cair para a segunda divisão. Vão conseguir, com um trabalho honesto, ficar ali numa Sul-Americana, uma hora beliscar uma vaga para uma pré-Libertadores. Mas você ficou doido? Pós-jogo do Vasco, por que você está falando disso? Eu vou falar de SAF, a realidade da SAF, né? A gente tem visto aí o Botafogo liderando o Campeonato Brasileiro, né? E provavelmente deve ser o campeão. Só que tem um detalhe, Por isso que eu tô falando, vamos considerar que tudo foi feito de maneira honesta no Vasco. Quem vendeu era honesto, quem comprou é honesto, quem comprou tem dinheiro, quem comprou tá injetando dinheiro, quem comprou tem competência, só que casos como o do Botafogo são pontos fora da curva, são uma exceção na regra. O Botafogo, com esse investimento de jogadores que não são tão conhecidos, não vai estar brigando por título todo ano. Isso é fato. É fato, ele pode não cair para a segunda divisão, ele pode estar ali beliscando uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, ele pode uma hora ou outra fazer uma graça e ser campeão, né? Isso é fato, isso tudo, fazendo tudo honestamente, por quê? Porque futebol, montar times para ser campeão, times para rodar lá em cima, custa caro. Olha o que está passando a Leila Pereira no Palmeiras. Nem contrataram nessa janela. Muita gente criticando o Palmeiras, xingando a Leila Pereira, né? Então eu tô trazendo isso para a gente fazer uma reflexão que mesmo que tudo tivesse feito de maneira certa, honesta, com relação à SAF, à venda do Vasco, a gente não estaria brigando por título. A gente estaria, talvez, ali numa situação melhor, não caindo para a segunda divisão. Só interrompendo aqui para dizer o seguinte, o que eu tô querendo dizer é que elenco mais folha salarial, ou folha salarial mais elenco, é que determina os objetivos do time. Você lembra o Carlos Osório dizendo que tinha no contrato com a 777 que a gente ia brigar por Libertadores, que a gente ia brigar por Copa do Brasil, que a gente ia brigar por Campeonato Brasileiro e pela Sul-Americana e por pelo Mundial? Você lembra disso? Que muito iludido caiu no papo, no conto do Vigário? Pois é, se não tiver elenco e folha salarial, não vai. O Vasco não tem nenhum elenco e nenhuma folha salarial que dá para bater de frente no futebol brasileiro. O modus operandi é exatamente o mesmo, segue o vídeo aí. Só que aí você pega essa possibilidade junto com tudo que fizeram de sacanagem com o Vasco, na venda atropelada, com gente ganhando dinheiro, gente desonesta vendendo o Vasco, com um contrato que ninguém viu, para uma empresa cheia de canalha, cheia de gente respondendo na justiça americana, que não colocou dinheiro no Vasco, o resultado está em campo. O Vasco vai ao mercado trazer só aposta, só jogador que não vai resolver o nosso problema. O atacante paraguaio, que viveu um bom momento e hoje errou um gol na cara, não fez gol nessa temporada. Né? Esse Carabarral é outro jogador horroroso. O Medel, já falei do Medel aqui. O Pumita, tristeza esse Pumita. É da seleção uruguaia. Caguei para a seleção do Uruguai. Então, mesmo que a gente tivesse feito tudo de maneira correta, a gente estaria passando dificuldades. Isso é fato. Né? A gente não estaria nadando de braçada e eu não estaria aqui cobrando que o Vasco fosse campeão brasileiro. Só que fizeram tudo da pior maneira possível. E o Vasco conseguiu ir para uma segunda divisão no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E são essas pessoas que estão articulando dentro, no Conselho Deliberativo, dentro no Conselho de Benemérito, dentro de uma eleição que se aproxima, de blindar esse negócio escuso, esse negócio vagabundo, feito pelo monte de vagabundo. A gente colhe em campo o resultado de toda a cachorrada que fizeram fora dela. O que me deixa revoltado, doente pra falar de Vasco, é ver vascaíno defendendo essa porra. É ver vascaíno falando que isso seria a nossa única solução. Me fala um time grande no Brasil, grande, com tamanho, o nome, como tem o Vasco da Gama, que não passa dificuldade e que não acabou, que fechou as portas, aliás. Me fala um. Nenhum fechou as portas.
Isso é papo furado. Papo furado. A gente foi entregue para uma quadrilha. E o resultado a gente está vendo dentro de campo. Essa janela, essa segunda janela, ela mostra quais são as reais intenções desses caras. Eles estão pouco se lixando. Se a gente vai para a segunda divisão, o Vasco SAF já bateu o recorde que eles queriam bater. O maior ou as melhores vendas dos últimos anos. Né? A gente está arrecadando com venda, coisa que não fazia há muito tempo. Então essa empresa está feliz. Eles vão pagar as contas do Vasco com o dinheiro do Vasco e o que sobrar vai para o bolso deles e você vai dormir na lanterna ou indo para uma segunda divisão com um time cheio de refugos e aposta que é isso que virou o Vasco da Gama. O que me deixa doente é que tem torcedor que ainda defende essa porra, ainda me xinga, ainda vai no Instagram falar merda, ainda bota a cara, assim como tem influenciador, assim como tem jornalista, e isso cansa. Isso cansa, porque parece que você tá lidando com gente desonesta, gente que não tem caráter, não tem um pingo de vergonha na porra da cara, porque eu não colocaria cara. Eu não colocaria cara, mas eu tenho vergonha. Agora você, filho de uma arrombada, você tem a porra do time que você merece ter.